Então, dando sequência ao nosso estudo sobre teoria geral dos recursos, hoje nós vamos ver os efeitos recursais, vamos ver os juízos recursais, juízo de admissibilidade, juízo de mérito dos recursos, e, se der tempo, vamos começar, acredito que sim, vamos pelo menos começar os pressupostos recursais. Com relação aos efeitos do recurso, normalmente se fala em efeito devolutivo e efeito suspensivo dos recursos. Parte da doutrina ainda inclui dois outros efeitos, que seriam os efeitos iterativo e o efeito extensivo. Vamos começar com relação ao efeito devolutivo. Primeiramente, não diria propriamente uma crítica terminológica, mas para que nós entendamos bem o que significa o chamado efeito devolutivo, é importante perceber que, teoricamente, um recurso não devolve nada ao tribunal, né? Quando nós falamos em devolver, normalmente essa expressão ela quer significar dar a alguém, por uma segunda vez, algo que ela já teve, né? Atribuir novamente a alguém algo que já foi seu. E quando nós recorremos, né, vamos pensar numa apelação como modelo de recurso, a apelação não está devolvendo nada ao tribunal. Até aquele momento, o tribunal não teve a matéria sobre a sua apreciação. Quem teve a matéria sobre sua apreciação era o juiz de primeiro grau. Na verdade, existiria uma explicação histórica por que a expressão era efeito devolutivo. Isso decorre de uma briga entre as justiças locais e a justiça régia, né? Quando os reis absolutistas, e que eram o detentor de toda a justiça se exercia em nome do rei, mesmo quando ele delegava parte da sua justiça para ser exercida por delegação, por senhores feudais. Quando ele quis retomar a sua competência, houve disputas por critérios de competência em primeiro grau, mas a forma com que a justiça real teve de se impor sobre a justiça local foi estabelecendo que todas as causas julgadas pela justiça local fossem depois submetidas ao julgamento recursal, né, perante a justiça real. Então, aí sim era uma devolução, né? Todo o poder emanava do rei e não do povo. A justiça era exercida em nome do rei, mesmo quando ele delegava, e aí quando alguém recorria e aquilo voltava para as cortes reais, eu estaria devolvendo a matéria a quem tinha o poder de julgar, que em última instância era o rei. Mas isso, obviamente, hoje tem um sabor puramente histórico. Todo recurso tem efeito devolutivo. Não tem sentido alguém recorrer para que um segundo órgão com poder de revogação da decisão do primeiro órgão julgue, se eu não atribuir nenhuma matéria a esse órgão. Portanto, não há recurso que não tenha efeito devolutivo. Quando nós falamos no efeito devolutivo, nós podemos distinguir dois planos de devolutividade. Um plano horizontal, que eu analiso a devolutividade em seu aspecto de extensão, saber qual o âmbito de matéria devolvida à apreciação do tribunal, e um outro plano, um plano vertical, em que eu vou analisar a profundidade com que aquela matéria é devolvida ao tribunal. Quando nós pensamos no plano horizontal ou da extensão da matéria, é o conteúdo do que foi impugnado que delimita a matéria devolvida ao tribunal. Então, nesse sentido é que nós vimos lá na primeira aula uma das classificações recursais que distingue os recursos nesse aspecto em recursos com uma extensão parcial ou recursos com uma extensão total. Então, se o réu foi condenado a uma pena elevada, ele aceita a condenação,
mas recorre apenas quanto à sanção que lhe foi imposta, esse é um recurso com devolução parcial. Se o réu é condenado, claro que alguma pena lhe foi imposta, mas ele recorre para que seja absolvido, esse é um recurso com uma extensão total, certo? No processo penal, em que eu já disse a vocês que, pelo menos em relação às apelações, que normalmente são onde os problemas de extensão da devolutividade são mais intensos, que a apelação ela é interposta num primeiro momento apenas através de uma simples petição em que a parte diz, venho recorrer, e depois, num segundo momento, a parte é intimada a apresentar as razões recursais, entende-se que o que delimita a extensão do recurso é a petição de interposição, aquela primeira petição protocolada pela parte, e não as razões recursais. Qual a consequência disso? A primeira petição, normalmente, ela é uma petição muito simples, e, basicamente, a parte diz, venho apelar da respeitável sentença de folhas tal, requerendo que o recurso seja recebido e posterior intimação para apresentação das razões. Normalmente, nessa petição de interposição, ninguém delimita do que está recorrendo. E aí há um entendimento que, se não há uma delimitação, o recurso é o mais amplo possível. Então, se eu digo, venho recorrer da sentença, em princípio, eu recorri de toda a sentença. E depois eu vou apresentar as razões com os meus argumentos. Mas, eventualmente, há algum âmbito de delimitação nessa primeira petição, nesta manifestação. E, se houver, não é possível, depois, nas razões recursais, ampliar este âmbito de devolutividade. Por exemplo, eu tenho 3 réus denunciados e os 3 réus julgados. 2 réus são absolvidos e 1 réu é condenado. Vem o Ministério Público e protocola uma petição dizendo, meritíssimo juiz, venho recorrer das absolvições da sentença de folhas tal. Se ele disse que recorre das absolvições e 2 réus foram absolvidos e 1 réu foi condenado, ele não poderá, por exemplo, no momento de apresentação das razões recursais, também apresentar razões para aumentar a pena daquele réu que foi condenado. Por que isso? Porque nas razões recursais, o que ele disse foi, venho apelar da absolvição. Ele não disse e da pena fixada no mínimo legal ou e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Então, nesse caso, houve uma delimitação do âmbito recursal. Tá bom? Com relação à profundidade, isto é, quais as matérias que serão apreciadas pelo tribunal para reformar ou manter a decisão dentro do âmbito de devolutividade, estamos agora na profundidade. Pensem vocês num cilindro. Eu posso fazer um corte horizontal para saber qual a matéria que foi devolvida, mas dentro daquela matéria a profundidade é total. O tribunal não fica vinculado aos argumentos que a parte utilizou para dar provimento àquele recurso. Se aquela matéria foi devolvida, o tribunal poderá dar provimento àquele recurso no âmbito da matéria devolvida, considerando argumentos que não foram invocados pela parte naquela matéria que lhe foi devolvida. Né? Então, imaginem vocês que a parte apele e diga que a pena dela deve ser reduzida
porque ela teve um aumento de pena em razão das circunstâncias judiciais em que o tribunal considerou que o réu tinha maus antecedentes porque havia processos em curso contra ele. E tem toda uma discussão no Supremo Tribunal Federal se processos em curso podem ou não ser considerados maus antecedentes. Mas imaginem que esse seja o argumento utilizado nas razões recursais, mas o tribunal perceba que esses processos que estão em curso contra o acusado são, na verdade, processos que se originaram por fatos posteriores àquele crime pelo qual ele está sendo julgado. Eu não posso ter maus antecedentes por fatos praticados depois. Antecedente, logicamente, é o que existe, o que vem antes. Então, o tribunal poderia, considerando esse segundo aspecto, reduzir a pena. Então, o que eu quero exemplificar o tribunal é livre dentro daquela matéria para considerar os argumentos que ele entender mais adequados para o seu julgamento. Tudo bem até aqui? Quanto à devolutividade, ligado a uma outra classificação que nós vimos, os recursos, normalmente, quando são os chamados recursos ordinários, devolvem ao tribunal, quanto à natureza da matéria, tanto questões de fato quanto questões de direito. Quando nós falamos em questões de fato, nós estamos falando em valoração da prova. O tribunal pode revalorar a prova para verificar se a apreciação do juiz sobre como os fatos teriam se passado de acordo com o que restou provado está correta ou não. O tribunal pode ter dito a prova produzida sequer chega a gerar dúvidas sobre a ocorrência de legítima defesa. Entendo que não há nenhum elemento a indicar que o réu agiu em legítima defesa, por isso afasto a arguição de excludente de ilicitude e condeno o acusado diante dos demais elementos. E o tribunal, analisando aquela matéria probatória, poderia dizer, olha, realmente a legítima defesa aqui não está cabalmente demonstrada, mas também não é uma hipótese cerebrina. Há elementos de prova que indicam que sim, que a vítima poderia ter iniciado uma agressão contra o acusado. Há um outro segmento de prova que indicam que o acusado é que agrediu primeiro a vítima. Mas, de qualquer forma, há testemunhas que dizem que o réu agiu primeiro ao agredir a vítima e há testemunhas que dizem que o réu reagiu a uma agressão injusta da vítima. Portanto, diante desse quadro, há uma dúvida fundada sobre a ocorrência ou não da legítima defesa e, na dúvida, eu absolvo. Este é um tipo de atuação em que eu estou fazendo uma revaloração da prova. Há outros casos em que o que eu devolvo ao tribunal é uma questão de direito, uma questão puramente hermenêutica, de interpretação da lei. Não era um recurso, era um habeas corpus, mas vá lá. Todos vocês acompanharam semana passada uma discussão lá no julgamento, no plenário do Supremo Tribunal Federal, lá do André do RAP, em que a discussão era como interpretar o parágrafo único do artigo 316. O juiz é obrigado, ou melhor dizendo, se o juiz não reavaliar a necessidade da prisão dentro de 90 dias, isto automaticamente gera uma ilegalidade da prisão, ou, vencido esse prazo de 90 dias, a parte pode pedir para o juiz que reaprecie a prisão, e se o juiz não reapreciar, essa prisão se torna ilegal. Ou, quando a lei diz que o juiz que decretou a prisão terá que reapreciá-la, isso se aplica em todos os níveis de jurisdição ou se aplica só no primeiro grau de jurisdição? Vejam que, no caso, não havia dúvida probatória. Os 90 dias tinham se escoado? Tinham. O juiz tinha revisado a prisão dentro dos 90 dias? Não, não tinha revisado a prisão. Então, a questão aqui é puramente de
direito, de interpretação do sentido e do alcance da norma. Vocês sabem que os recursos especial e extraordinário são recursos em que eu apenas analiso questões de direito e não questões de fato. Eu não posso revalorar a prova. No recurso especial, eu vou analisar ou reanalisar questões de direito federal, né, sobre a aplicação correta da lei federal, e no recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal vai analisar questões de direito constitucional, mas só questões de direito. Então, nesses recursos, né, o âmbito de devolutividade é limitado às questões de direito. Duas questões para nós terminarmos essa matéria de efeito devolutivo. A primeira é que, embora quando eu diga devolve-se a matéria ao tribunal, eu penso que não haverá alteração na matéria, ou seja, aquela matéria foi examinada em primeiro grau e vai ser reexaminada em segundo grau, o Código de Processo Penal permite que os tribunais convertam o julgamento em diligência e, portanto, no segundo grau, determinem a produção de alguma prova. Né? Isso está lá no artigo 616, embora seja muito raro a aplicação desse dispositivo. Né? Não sei em relação ao Andrei, mas eu raramente vejo os tribunais aplicando esse dispositivo. Talvez, nem uma vez por ano nos casos que a gente assiste. Quando muito, se é alguma prova documental, que não vai demandar a realização de audiência. O tribunal vai expedir um ofício para um órgão para vir uma resposta. E olhe lá. Mas se você pedir, por exemplo, para o tribunal, olha, tribunal, todo mundo aqui fez referência a uma testemunha presencial, mas ninguém arrolou essa testemunha e ela não foi ouvida. Portanto, o tribunal determine a oitiva dessa testemunha. Em tese, isso é possível? Em tese, isso é possível. O tribunal poderia determinar a oitiva da testemunha, converter o julgamento em diligência, expedir uma carta de ordem para que o juiz de primeiro grau ouvisse a testemunha. No caso desse, por exemplo, como oitiva de testemunha, eu, pessoalmente, nunca vi o tribunal converter o julgamento em diligência para ouvir testemunha. Antigamente, quando o réu era citado por edital, não comparecia e ele podia ser processado na sua ausência, quando o réu era localizado em segundo grau, os tribunais ainda convertiam o julgamento em diligência para que ele fosse interrogado, porque se entendia que era direito do acusado dar a sua versão sobre os fatos. Mas fora daí, isto é muito raro. Oi, Gustavo, bom dia, eu tenho visto bastante casos de conversão de julgamento, bastante não, mas alguma discussão em caso de colaboração após a sentença. Um colaborador faz a colaboração após a sentença, e aí o Ministério Público quer ouvir esse colaborador em relação àqueles fatos que já foram julgados. Então, isso aí, até recentemente, um colega me consultou se seria possível ou não, né? Então, esse é o caso que eu vi. Gustavo, vou aproveitar, se eu puder fazer uma pergunta em relação ao efeito devolutivo. Na verdade, dois temas que sempre me incomodaram muito. Por exemplo, em relação às questões interlocutórias da tipificação. A defesa entra com habeas corpus ou com recurso para discutir a tipificação. O tribunal fixa a tipificação, né? Fixou que é o crime de menor potencial ofensivo. Quando isso volta para a juíza, ela poderia rever? Essa é a primeira pergunta. Uma segunda pergunta que essa semana me perguntaram, eu fiquei super na dúvida, quando vai para o recurso especial extraordinário para o Supremo, essa mesma discussão. Então, vamos supor que o tribunal reconheceu, era um caso daquela operação Boca Livre, que era fraude em verba aquela verba da Lei Rouanet. O tribunal disse, a denúncia foi por estelionato, e o tribunal disse que era um crime específico da Lei Rouanet, que é um crime que tem uma pena bem pequena, no artigo 40 da Lei Rouanet. O colega entrou com recurso especial, mas não deu efeito suspensivo. Aí voltou para a juíza decidir o caso. E se ela decidir esse artigo, vai estar extinta a punibilidade. Só que a questão ainda pende de julgamento, né? Está devolvida ao STJ a questão, e ela vai ter que decidir uma questão que, de certa forma,
Depende daquela questão, né? Eu não sei se você já pensou nisso. Eu só não né? entendi como é que o tribunal devolveu ou não, Andrei. Como é que foi essa questão? É que você falou que não teve efeito... Não, o tribunal foi para o TRF e o TRF em HC falou que era esse artigo 40 e entrou em recurso especial. Isso, e aí houve recurso especial, mas não teve efeito ativo, né? O tribunal, o colega não pediu para o STJ efeito suspensivo ou ativo para o recurso especial. Tá. Agora entendi. E aí a questão voltou para a juíza, e aí a juíza vai ter que extinguir a punibilidade, mas a questão pende de julgamento. Eu achei super... Não sei se tem a ver com o efeito devolutivo, eu achei que tem a ver. Não, eu acho que tem. A diferença é de ser recurso especial extraordinário. Então, vamos lá. Primeira questão. Essa questão do colaborador me parece uma questão interessante, me parece que ela é possível e é correta, né? Porque o colaborador faz a colaboração e, às vezes, narra fatos de pessoas que estão sendo processadas até então, e a palavra do colaborador vira um elemento de corroboração daquela acusação. Ela não vai valer sozinha para condenar aquela pessoa, mas você imagine que naquele processo já tinha outros elementos de prova contra a pessoa, ela podia até eventualmente ter sido absolvida em primeiro grau e ter um recurso do Ministério Público, porque o juiz achou, olha, aqui tem uma insuficiência probatória e tal, e vem o colaborador narrando com detalhes como que aquilo ocorreu. Eu acho que é possível, né? A Lei 2.850 fala que o colaborador, sempre que chamado a prestar declarações, tem o dever de depor, e esse me parece que é um caso de prova que poderia ser produzida, e até aí, num certo sentido, uma prova nova, talvez nova, pelo menos no sentido de conhecimento do acusador. No momento da instrução não se tinha notícia daquela prova, então não dá para falar que teve uma preclusão, que era uma testemunha que devia ter sido arrolada ou não. Me parece até um bom exemplo para a aplicação do artigo 613. A outra questão que você pergunta é se o tribunal, você falou em habeas corpus, mas até poderia, eventualmente, sem apelação, se o tribunal estabelece uma qualificação para os fatos, se o juiz poderia mudar essa qualificação jurídica. Eu acho que não, se o quadro probatório permanecer inalterado. Então, vamos supor que já seja num momento de apelação e o tribunal mude a qualificação jurídica. E depois aquilo baixa o tribunal por qualquer motivo. Eu acho que não. Agora, vamos pensar no segundo cenário. Por força de um habeas corpus, como você disse, logo depois do recebimento da denúncia, o tribunal diz, olha, não, os fatos aqui, a denúncia foi recebida pelo crime X, mas me parece que o correto aqui é classificar esse crime no artigo Y. Mas depois, em primeiro grau, o juiz vai ter que dizer, olha, então a denúncia está recebida pelo artigo Y, ainda que isso tenha outras consequências processuais, como, por exemplo, mudar a competência, etc. Agora, vamos imaginar que depois a instrução se desenvolve e, diante das provas, eu tenho elementos novos que podem até indicar que o correto era a qualificação jurídica X. Nesse caso, eu não vejo vinculação do juiz, porque ele não está afrontando aquela decisão. Ele está dizendo, com aquele conjunto probatório, a decisão era que a classificação provisória era no artigo Y. Mas agora, diante dessas novas provas, isso demonstrou que o artigo correto é o artigo X. Eu acho que, nesse caso, é possível o juiz, seja aplicar um artigo Z, um terceiro artigo, seja aplicar o artigo originário que agora se robusteceu com as provas novas. Agora, esse outro exemplo seu, vamos dizer assim, eu vou pensar rápido aqui, não tinha pensado na questão em maiores detalhes. Então, vamos lá, para os alunos nos acompanharem. O tribunal, vamos imaginar que o juiz condene por um determinado artigo, o réu apela, vai para o tribunal e o tribunal, no julgamento da apelação, por exemplo, nesse caso, se eu bem entendi, vamos supor, o juiz tinha condenado por estelionato, que tinha uma pena maior. Aí o tribunal fala, olha, isso aqui realmente teve aqui um certo engodo e tal, mas isso era com relação à obtenção de subvenção de impostos para projetos culturais da Lei Rouanet. Então, sendo assim, a Lei Rouanet tem um artigo tal que diz que é um crime específico com uma pena menor. Então, o tribunal falou, a qualificação jurídica é essa, dessa pena menor. O Ministério Público discorda e fala, não, eu acho que essa qualificação está errada, a qualificação correta era aquela originária. Ele entra com recurso especial. Até aproveito
para esclarecer para os alunos, vejam, aqui é uma questão puramente de direito. O tribunal, eu não estou pedindo que no recurso especial o STJ analise. O fato ocorreu assim ou assado, tal elemento está comprovado ou não. Eu parto da premissa que aqueles fatos são verdadeiros. A discussão é estes fatos sendo verdadeiros. Qual a subsunção típica desses fatos? No artigo, sei lá, estelionato, vamos imaginar que fosse a primeira denúncia, ou é o artigo aí 40, ou 40 e qualquer coisa, 40 da Lei Rouanet. O Andrei até coloca aqui, vamos lá, deixa eu ler. No caso, Gustavo, não teve nem condenação, ainda era no trâmite do processo. No trâmite. Por isso que a questão... Então, essa questão foi em habeas corpus, então a juíza tem que decidir. Porque você vê que a pena é de 2 a 6 meses só. Então, estaria prescrito o fato, né? Não, e veja, Andrei, ainda que não estivesse prescrito, vamos imaginar que não tivesse prescrito, sendo de 2 a 6 meses, teria o direito à transação penal. E você tendo direito à transação penal, ele podia aceitar a transação penal e já começar a cumprir, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade como condição da transação penal. O problema aí, veja, isso até se liga ao nosso próximo tema. O problema é que se esse recurso não tem efeito suspensivo, o fato de eu do Ministério Público ter recorrido para o Superior Tribunal de Justiça não vai impedir a eficácia dessa decisão. E se essa decisão está afirmando que esse recurso, que a qualificação correta é nesse artigo, eu tenho que extrair disso as consequências. Feita essa classificação, o juiz vai ter que declarar extinta a punibilidade, né? E declarada extinta a punibilidade, nada vai ser feito. Mas essa decisão que declara extinta a punibilidade, ela tem uma questão prejudicial a ela. Se, eventualmente, esse recurso especial for provido pelo STJ, ela fica prejudicada, porque não é essa qualificação. Se ele não for provido, permanece essa decisão que declarou extinta a punibilidade. Num caso como esse, me parece até que seria um bom argumento para que o Ministério Público pedisse perante o STJ, né, um efeito ativo do recurso. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Professor, Oi. Oi, desculpa. Diga, Arthur. Eu sempre me confundo nessa distinção entre fato e direito, porque vendo, por exemplo, com relação ao STJ, que aplica quase sempre súmula 7 para tudo, às vezes eu me confundo se não há, em vez de... Se a questão de direito se resume a não revalorar prova ou alterar a conclusão de prova que já existe. Quer dizer, a prova está ali, você não vai ver se ela é verdade ou não, mas você vai mudar a interpretação sobre ela. Não sei se isso é a mesma coisa que revalorar a prova. Arthur, a sua pergunta faz todo sentido, né? Primeiro, até por uma limitação temporal aqui, a gente fala questão de fato e questão de direito, mas você tem toda a razão, nenhuma questão é só de fato ou só de direito, né? Porque se eu tiver uma questão que ela é exclusivamente de fato, ela não está subsumida a nenhuma norma, ela não interessa ao mundo do direito, não tem por que nós estarmos discutindo. Está ventando lá fora. Bom, está ventando lá fora, ok. Está ventando, isso é um fato, mas para nós não interessa nada. De repente, esse fato, destruir uma casa, eu tenho seguro para receber, etc., aí eu vou ter uma discussão. Bom, mas esse fato é força maior, não é? Está dentro da cláusula do seguro ou não? Puros fatos não interessam ao direito. E as normas jurídicas, por outro lado, elas prevêem uma hipótese de incidência que normalmente tem como conteúdo fatos ou atos, que acabam se transformando em fatos ou atos jurídicos por haver uma previsão normativa. Portanto, você está certo, não existe nenhuma questão que seja puramente de fato ou puramente de direito. Quando nós falamos assim, na verdade, nós queremos dizer questões predominantemente de fato, em que eu não tenho uma discussão hermenêutica de aplicação da norma, mas tenho uma discussão para saber qual das narrativas fáticas constantes no processo é a correta, ou eu tenho questões predominantemente de direito, quando eu não tenho uma discussão sobre como os fatos se passaram,
mas eu tenho uma discussão sobre qual qualificação jurídica. Dá um exemplo recente. A pessoa que... Agora teve uma mudança da lei, mas até pouco tempo. A pessoa que dirigia embriagada, atropelava e matava alguém. Isto é homicídio doloso com dolo eventual, porque quem está muito embriagado pega o carro, sai para dirigir, assume o risco de matar alguém, ou isso é homicídio culposo? Veja que não havia aí propriamente uma controvérsia fática. Estava provado que o cara estava dirigindo o carro, estava provado que o carro dele bateu na vítima, está provado que a vítima morreu por causa daquele atropelamento, está provado que aquela pessoa tinha bebido muito. A questão é qual norma jurídica aplicar nesse caso. Então, isso é uma questão preponderantemente de direito e que, simplificativamente, nós vamos dizer, é uma questão de direito. Com relação aos tribunais, o que acontece, e aí você tem razão, é que há uma jurisprudência defensiva e que os tribunais procuram nunca receber os recursos. Né? Me lembro quando comecei a advogar, eu sempre dou esse exemplo, é bom vocês aí que estão na faculdade. Comecei a advogar, logo depois já entrei no mestrado e me incomodava que eu fazia um recurso especial, extraordinário, não era admitido. Fazia outro, não era admitido. Fazia outro, não era admitido. Eu falando, estou fazendo mestrado em processo, estudo processo, meus recursos não são admitidos nunca. Né? E aí eu fazia uma matéria na pós com o professor Dinamarco. E um dia eu falei, professor, tem uma questão aqui meio pessoal, de trabalho, mas será que eu poderia perguntar? Não, Gustavo, pode perguntar. Aí esperei acabar a aula, né? É isso, professor, eu faço recurso especial, tento, pré-questiono. Quando eu vou fazer discussão de divergência de jurisprudência, faço lá a comparação dos casos, mas nunca admitem meu recurso especial, professor. O que eu posso fazer? Me dá uma dica de leitura para eu melhorar. Ele falou, Gustavo, não se preocupe, os meus também ninguém admite. Eu falei, bom, se não admitem nem o recurso do professor Dinamarco, quem será que os meus para admitirem, né? Então, realmente, num sentido, você tem razão. Mas os próprios tribunais, como sempre, Arthur, acabam encontrando uma válvula de escape. Né? Quando eles querem, eles dizem, bom, aqui não se trata de revalorar a prova, mas aqui é uma questão que nós vamos analisar uma regra probatória. Tal. É claro que regras de direito probatório são questões de direito. Né? Se eu tiver uma regra que diga a prova ilícita é inadmissível no processo, e um juiz julgar alguém com base em prova ilícita, aí eu não vou estar pedindo para ele revalorar a prova, vou estar pedindo que o juiz aplique essa regra e exclua esse material probatório do feito. Aí é uma questão de direito. Né? Se eu tiver uma regra probatória que diga, na dúvida sobre a legítima defesa, o réu deve ser absolvido, e o tribunal falar, estou na dúvida sobre a legítima defesa, mas como a legítima defesa é fato impeditivo do direito de punir, o ônus era do acusado, e, portanto, na dúvida, ele deve ser condenado. Isso até a mudança da lei de 2008 era normal o tribunal fazer essa afirmação. Veja, eu não estou pedindo para o tribunal revalorar a prova. Eu vou estar dizendo para o tribunal, STJ, o acórdão parte da premissa que havia uma dúvida sobre a legítima defesa. Esse é o resultado da valoração probatória. Mas o tribunal disse que, na dúvida, a regra jurídica é condenar. E eu estou dizendo que, na dúvida, a regra jurídica da presunção de inocência impõe a absolvição. Aqui seria uma questão de direito. Mas, como tudo, né, de novo, nós vimos na semana passada, não pode conceder suspensão de segurança em habeas corpus, salvo quando o caso é excepcionalíssimo. Né? Não pode entrar com habeas corpus contra a concessão de liminar, salvo se o caso é teratológico. Não pode revalorar a prova, mas podem ser analisados os critérios legais de valoração da prova. Sempre acaba sobrando uma margem de discricionariedade. Mas você tem razão quando os tribunais sempre dão um jeito, mesmo quando a questão não é probatória, de dizer, o que a parte está pretendendo é revalorar a prova, e revalorar a prova é vedado em sede de recurso especial e, portanto, não admite o recurso. Tudo bem até aqui? E na prática mesmo, a jurisprudência defensiva em nada serve, né? Porque não admitido recurso no tribunal, quando vai para o STJ, para o STF, tem um agravo. O agravo mas o que acontece, hoje é até mais fácil, né?
mas você vai tendo um efeito de dissipação no meio do caminho, né? Se eu não conhecer de 100 recursos especiais, se o presidente do tribunal local em 100 falar nego o segmento porque não conheço do recurso, porque a matéria envolve análise probatória, certamente você não vai ter 100 agravos das 100 decisões denegatórias. Né? Você vai ter 80 agravos. Pô, os caras já eliminaram 20. Aí você agrava, chega lá no STJ, o relator monocraticamente já nega os 80 agravos. Aí você fala, bom, mas agora cabe agravo regimental. Mas também não vão ser os 80 que vão entrar com agravo regimental. Alguns falam, quer saber, já tentei, 60 entram. E assim você vai acabando diminuindo um pouco os recursos. Mas você tem razão, quando um cliente me contrata para fazer recurso especial, por exemplo, eu já falo, são 3 recursos. Eu vou entrar com recurso especial, eles não vão conhecer. Eu vou entrar com agravo em recurso especial. Provavelmente o agravo em recurso especial, chegando lá, vai ser denegado monocraticamente. E eu vou ter que entrar com agravo regimental no agravo em recurso especial. A gente já sabe que é esse, que acaba sendo esse o caminho. Tá bom? Tudo Obrigado, bem até professor. aqui, pessoal? Nada, imagina. Bom, uma última questão em relação ao efeito devolutivo, só relembrando, né? Nós falamos isso já nesse semestre, quando tratamos de correlação entre acusação e sentença. O tribunal pode, em segundo grau, em função da apelação, né? Isso até retoma um pouco a questão do Andrei, no fim, no exemplo dele, não era sobre apelação, era sobre habeas corpus, mas o tribunal pode, em apelação, isso envolve a nossa discussão de questão de fato, questão de direito, dar aos fatos uma qualificação jurídica diversa. Né? Quando a mudança é puramente de qualificação jurídica. Vamos pegar de novo o meu exemplo. O réu estava dirigindo, embriagado, bateu o carro, atropelou e matou alguém. Esses são os fatos. O juiz de primeiro grau pode ter achado que esse fato era homicídio culposo de trânsito, e o tribunal pode achar que esses fatos implicam homicídio doloso. Claro que, nesse caso, ele não vai poder absolver ou condenar, vai reconhecer que a competência é do tribunal do júri, vai ter que desclassificar, mandar para o júri, etc. Mas pode o tribunal só mudar a qualificação jurídica em segundo grau? Pode. O que o tribunal não pode, em segundo grau, é aplicar o artigo 384 e permitir uma mutatio libelli, um aditamento da denúncia em segundo grau, porque daí esses fatos não estariam sendo devolvidos ao tribunal. Eu estaria inaugurando uma matéria nova em segundo grau, o que não é possível. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Próximo efeito suspensivo do recurso. Aqui também uma crítica que não é puramente terminológica, ela é uma crítica que tem efeitos práticos, né? Que quando nós falamos em efeito suspensivo dos recursos, nós somos induzidos a acreditar que é o recurso que suspenderia a eficácia da decisão recorrida. Porque se eu falo o recurso tem efeito suspensivo, então vamos imaginar, o réu foi condenado em primeiro grau. Estava respondendo processo em liberdade. Aí eu vou dizer, a apelação da sentença condenatória tem efeito suspensivo? Tem. Então, ela suspende a eficácia da decisão recorrida? Suspende. O réu tinha sido condenado a 9 anos de prisão em regime fechado. Um dos efeitos dessa sentença de primeiro grau seria o quê? Espessa-se mandado de prisão para que ele comece a cumprir a pena. Então, ele vai ser preso para cumprir a pena. Se eu digo que a apelação tem efeito suspensivo, parece que o que vai suspender o cumprimento da pena? Eu ter apelado. Então, se fosse assim, vejam, o que aconteceria? O juiz condenou o réu no dia 10. O recurso tem efeito suspensivo. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei se ele recorreu ainda, vou liberar a eficácia da decisão. Ele vai ficar preso no dia 11, ele vai ficar preso no dia 12, ele vai ficar preso no dia 13, aí no dia 14 eu vou lá e apelo. Aí vocês vão dizer o quê? Opa, a apelação tem efeito suspensivo. Então, suspenda a decisão e coloque o réu em liberdade. Isso seria verdadeiramente um efeito suspensivo. O recurso suspender a eficácia da decisão.
Vocês sabem que não é isso que ocorre, né? Quando a lei prevê que uma determinada decisão, se houver recurso contra essa decisão, a lei diz o recurso tem, entre aspas, efeito suspensivo. Isto significa que aquela decisão já nasce com a sua eficácia suspensa. Então, como a lei diz, né, no artigo 596, que a apelação... Não, 596 trata de sentença absolutória. Mas quando a lei diz no 587, enfim, artigo tal, que a apelação tem efeito suspensivo, ela está dizendo o seguinte: juiz, embora você profira uma sentença condenatória, essa sentença não vai ter efeito imediato. E aí, de duas, uma. Prazo de apelação é de 5 dias. O juiz proferiu uma sentença condenatória. Ela vai ter eficácia no primeiro momento, no primeiro dia? 597, obrigado, Guilherme. Ela vai ter eficácia no primeiro dia? Não, porque ela está com eficácia suspensa. Ela vai ter eficácia no segundo dia? Não, porque ela está com eficácia suspensa. Ela vai ter eficácia no terceiro dia? Não, porque ela está com eficácia suspensa. No quarto dia, o réu apela. O que a apelação vai fazer, na verdade? Vai manter esse estado de suspensão da eficácia. Ok? Agora, vamos imaginar. Ela não teve efeito no primeiro dia, não teve efeito no segundo dia, não teve efeito no terceiro dia. Quarto dia, o réu não apela. Ela continua sem efeito. Quinto dia, o réu não apela. Ela continuou sem efeito. Acabou o prazo recursal. O que aconteceu? Ela transitou em julgado e aí eu libero a eficácia plena porque ela transitou em julgado. Então, vejam que em nenhum contexto é o recurso que suspende a eficácia da decisão. Então, quando nós falamos no processo penal, o recurso de apelação da sentença condenatória tem efeito suspensivo, não é o recurso que tem efeito suspensivo. A simples recorribilidade daquela decisão faz com que a sua eficácia seja suspensa, ou melhor, com que ela não tenha eficácia desde o seu nascimento. Ok? Tudo bem? Se o efeito devolutivo é a regra e todo recurso tem efeito devolutivo, em linha geral, para a teoria geral dos recursos, o efeito suspensivo não é regra. O efeito suspensivo é exceção. Se a lei estabelecer um recurso e nada disser sobre ter aquele recurso efeito suspensivo, aquele recurso não terá efeito suspensivo. Então, ou a lei diz, tal decisão tem efeito suspensivo, e aí ele terá a simples recorribilidade, sustará a eficácia da decisão, ou se a lei nada disser, ou às vezes a lei diz, tal recurso, até por reforço, às vezes a lei diz, dizia assim no parágrafo 2º do artigo 27 da 8.038, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Quando a lei diz que o recurso terá efeito meramente devolutivo, ela está querendo reforçar que aquele recurso não terá efeito suspensivo. Deu para entender até aqui? Então, vamos lá. Qual que é a disciplina dos recursos no Código? Se o réu for absolvido, né, eventual recurso do Ministério, e aí nós estamos pensando que o recurso seria do Ministério Público, não terá efeito suspensivo. Se o réu estava preso cautelarmente e ele é absolvido, ele vai ser colocado em liberdade. Por que ele vai ser colocado em liberdade? Ah, mas o MP pode recorrer. O MP recorrer no tribunal pode reformar a decisão absolutória. É verdade. Mas esse recurso do Ministério Público não tem efeito suspensivo. E vejam, se ele estava preso, é porque a prisão era cautelar. Nós estudamos que a prisão cautelar tem como pressuposto o chamado fumus comissi delicti. Lembram disso? Uma probabilidade de que aquela pessoa no futuro será condenada. Ora, se o réu acabou de ser absolvido,
existe a possibilidade de que lá na frente o recurso dele seja provido, ele seja condenado? Possibilidade existe. Mas se um juiz que acabou de apreciar a prova absolveu o réu, neste momento eu tenho fumus comissi delicti, ou o que eu tenho é um estado de reconhecimento da inocência? É um estado de reconhecimento da inocência. Portanto, não teria sentido manter a eficácia daquela decisão. Tá certo? É por isso que o artigo 596 diz: a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. E o parágrafo único, inciso 1º do artigo 386, estabelece que na sentença absolutória o juiz 1 mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Se for o caso, aqui não é porque o juiz pode querer deixar o réu preso. É que, obviamente, se o réu não estiver em liberdade, que é melhor dizendo, se o réu já estiver em liberdade, ele não precisa mandar colocar ninguém em liberdade. Tá certo? Diversamente, nas sentenças penais condenatórias, a regra é que a apelação tenha efeito suspensivo. Tá? Isto não era assim na redação originária do Código. Na redação originária do Código, se o réu fosse condenado em primeiro grau, em regra, ele iria para a prisão por execução antecipada da pena. Essa discussão que hoje vocês veem do Supremo Tribunal Federal, dos limites da presunção de inocência, se a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado, ou se a presunção de inocência vai até uma decisão condenatória no término do segundo grau. Para o Código de Processo Penal, que não reconhecia a presunção de inocência, já em primeiro grau não tinha efeito suspensivo. Vejam até, quem estiver acompanhando nos slides, eu até destaquei aqui, o artigo 597 diz, mas vejam como a redação era marota. O artigo 597 diz: a apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo. Então, vocês poderiam dizer, pô, professor, você está falando a coisa errada aí. O 597 diz que a apelação terá efeito suspensivo. Só que ela vem vírgula, salvo disposto no artigo 393. Então, no que o 393 dispunha, o 393 está revogado, né, mas no que o 393 dispunha não tinha efeito suspensivo. E o que o 393 dizia? São efeitos da sentença condenatória recorrível, 1, ser o réu preso ou conservado na prisão. Então, vejam que, na verdade, o artigo 597 parecia conferir efeito suspensivo à apelação da sentença condenatória, mas dizia: a apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo no que diz respeito ao réu ser colocado na prisão. Agora, esse salvo era só o principal dos efeitos da sentença condenatória. Esses dispositivos estão revogados formalmente e eram incompatíveis com a presunção de inocência a partir da Constituição de 88. Tudo bem até aqui? Só para não parecer contraditório, pode ou não pode ter execução penal provisória? E aqui a resposta é sim e não. Depende do lado para o qual nós estamos olhando. Posso ter execução provisória da sentença penal condenatória? Até ontem à noite, não. Porque do jeito que é o Supremo, daqui a pouco ele já mudou de posição de novo. Né? Vejam que o Supremo teve várias posições. Constituição de 88 dizia lá: o réu é presumido inocente. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Qual foi a posição inicial do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal falou: isso aqui não afeta em nada efeito de recurso especial extraordinário, não tem efeito suspensivo, pode executar a pena. E assim foi de 88 até 2009, 21 anos. Aí, em 2009, o Supremo concede um habeas corpus e diz: não, se a Constituição fala que até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, até transitar em julgado eu não posso ter execução provisória da pena. Então, retirou o efeito suspensivo do recurso especial extraordinário. Está pendendo o recurso especial extraordinário? Tá. O réu não vai executar a pena. Ah, pode ser preso?
Pode, desde que seja cautelar a prisão. E aí tem que ser fundamentada, em risco para instrução, risco para aplicação da lei penal e assim por diante. Né? Aí, em 2016, o Supremo Tribunal Federal muda de novo a sua posição. Volta ao posicionamento originário, falando, não, a presunção de inocência vai só até o 2º grau, o término das instâncias ordinárias. Qual o efeito prático disso? Recurso especial extraordinário passaram a não mais ter efeito suspensivo. Então, era lá o caso do Lula, que todo mundo acompanhou. A partir do momento que o TRF4 condenou o Lula, né, manteve a condenação do Lula, esgotou as instâncias ordinárias, ele vai preso. Precisa fundamentar, dizer que a prisão é cautelar, que ele está ameaçando testemunha, que não sei o quê. Não precisa nada, porque ele está preso para cumprir pena. Aí vem novembro de 2019. O Supremo Tribunal Federal, por seu plenário, retoma a posição de 2009 e diz, olha, a presunção de inocência aplica-se até o trânsito em julgado. Então, agora, posso estar preso durante a tramitação do recurso especial extraordinário? Posso, mas desde que essa prisão seja uma prisão de natureza cautelar. Então, ela tem que estar fundamentada. E é por isso que todo mundo viu na semana passada a discussão no Supremo Tribunal Federal do tal do André do Rap. Né? E o Fux lá falando. O Fux é quase tão inimigo da presunção de inocência quanto o Manzini. Né? Se fosse um aberto da França, era cabeça de chave número 1, cabeça de chave número 2. Manzini, Fux, estavam ali, pau a pau, disputando quem era o maior inimigo da presunção de inocência. Né? O Fux foi lá e falou, olha, tinha tal motivo, ele era multirreincidente, ele permaneceu foragido, as circunstâncias do crime eram graves, etc., etc., tinha vários motivos para decretar a prisão preventiva. Portanto, ele deveria estar preso. Mas, veja, estavam tendo que tratar de novo, ele já tinha condenação em 1º grau, ele já tinha condenação em 2º grau, mas toda a discussão foi sobre prisão preventiva e não sobre efeitos da pena. Por quê? Porque se a presunção vale até o 2º grau, se a presunção de inocência vale até o trânsito em julgado, para ele estar preso é porque a prisão era cautelar. Aí, se a prisão é cautelar, e o parágrafo único do artigo 316 diz que as prisões têm que ser revistas a cada 90 dias, se ela é cautelar, ela teria que ser revista. Se ela teria que ser revista e não foi revista, ela é ilícita. Então, essa é a discussão. Então, posição atual do Supremo Tribunal Federal, desde novembro de 2019. A presunção de inocência vigora até o trânsito em julgado. E se ela vigora até o trânsito em julgado, recursos penais, quaisquer que sejam eles, contra sentenças ou acórdãos que tenham conteúdo condenatório, suspendem, ou melhor dizendo, impedem a eficácia imediata daquela decisão condenatória. E, portanto, eu não vou começar a execução provisória da pena. Até aqui tudo bem? Bom, mas o que você estava dizendo, então, no slide anterior, quando você cita uma súmula do Supremo? E lá está dizendo que pode ter execução provisória. Entendam, essa possibilidade de execução provisória da súmula 716, ela é uma execução provisória in bonam partem para o acusado. Por que isso? Para que o acusado possa se beneficiar de institutos da lei de execução penal, embora a sua prisão seja cautelar. O que é isso? Vou dar um exemplo que fica fácil vocês entenderem. O réu foi preso em flagrante por roubo. Muito provavelmente a prisão dele em flagrante vai ser convertida em prisão preventiva, porque vão dizer que o roubo é um crime grave, que assola a pacata sociedade, papapá. Não sei onde São Paulo é pacata a sociedade, mas vai lá, eles dizem isso nas sentenças. Então a pessoa permanece preso cautelarmente.
Aí ele ficou 1 ano preso cautelarmente até sair a sentença de 1º grau. Aí saiu a sentença dele de 1º grau, ele está preso cautelarmente, no que equivale a um regime fechado. Sai a sentença e o condena a 5 anos e 6 meses em regime inicial fechado, mesmo contra a súmula do Supremo, que diz que não pode, com base na gravidade abstrata do crime, ele é condenado ao regime fechado. Aí ele apela para o Tribunal de Justiça. Ele apela para o Tribunal de Justiça dizendo lá que ele é inocente, que ele deve ser absolvido, tal, ou que, pelo menos, o regime inicial dele não deve ser o fechado, deve ser o semiaberto. Isso é o dia a dia lá de tudo quanto é turma criminal do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Só que vejam, ele foi condenado a 5 anos e 6 meses. Ele já está preso há 1 ano. Se o MP não apela, fala, tá ótimo, é o lo de sempre. 5 anos e 6 meses em regime fechado, tá beleza. E ele apela. Portanto, nós já temos um teto de pena para o Ministério Público, 5 anos e 6 meses em regime fechado, tá certo? Se ele não tivesse recorrido e tivesse deixado transitar em julgado, ele já tinha cumprido 1/6 da pena, porque ele já está preso há 1 ano, 1/6 da pena de 5 anos e 6 meses era 11 meses, é 11 meses, e ele já podia pedir a progressão de regime para o semiaberto, se ele deixasse transitar em julgado. Mas ele não deixou e apelou para tentar melhorar a situação dele. Mas aí essa apelação impediria que ele obtivesse os benefícios da Lei de Execução Penal, quando o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Execução Penal diz que os benefícios da execução penal podem ser aplicados ao preso provisório. Portanto, o que a súmula 716 diz? Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, vejam que são aplicações imediatas da sentença condenatória para beneficiar o acusado, não para prejudicar o acusado, né? Ou imaginem vocês, esse acusado nosso, por muita sorte, caiu com um juiz que o condenou a 5 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto, e não em regime inicial fechado. Se o regime inicial é semiaberto, e se ele estiver preso aí num CDP da vida, cumprindo a sua prisão provisória, o regime que ele está é mais gravoso do que o semiaberto que ele faria direito. Por quê? Porque no semiaberto ele pode sair para trabalhar de dia e voltar à noite para o estabelecimento penitenciário. Então, também poderia aplicar provisoriamente, nesse caso, a Lei de Execução Penal. Então, não posso aplicar para prejudicar a situação do réu, não pode ter execução provisória, por força da presunção de inocência. Portanto, quem está solto, eu não posso executar provisoriamente a pena e mandar prender, porque isso seria uma execução penal provisória contra o réu, mas posso aplicar a execução penal provisória para beneficiar o réu. Aquele acusado que está preso cautelarmente, se a sentença penal, ainda que condenatória, lhe traz condições mais favoráveis, eu posso executar provisoriamente a pena para aplicar institutos que vão beneficiar o acusado. Deu para entender? Tudo bem? Ok. Isso com relação ao efeito suspensivo. Os próximos 2 efeitos são mais simples, né? O chamado efeito regressivo ou iterativo, que, na verdade, significa a existência de juízo de retratação. E no processo penal nós temos a previsão deste juízo de retratação apenas no recurso em sentido estrito. Então, no recurso em sentido estrito, a parte recorre, faz uma petiçãozinha de 1 página dizendo venho recorrer. O juiz diz recebo o seu recurso em sentido estrito, intime-se o defensor ou o Ministério Público, depende de quem recorreu, para apresentar razões. O recorrente apresenta as razões, aí o juiz diz, intime-se a parte contrária para apresentar contra-razões,
a parte contrária vai lá e apresenta contra-razões, e quando o recurso estiver processado com razões e contra-razões, os autos do recurso vão para o juiz que proferiu a decisão e tem ele uma possibilidade de realizar um juízo de retratação. Ele vai ler as razões, quer dizer, vamos imaginar que nós estamos no mundo ideal, que ele não vai pôr, mantenha a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, né? Em tese, ele poderia ler as razões de recurso, ler as contra-razões e se convencer que ele errou. Se isso acontecesse, ele diria, retrata-me da decisão recorrida, né? Ele vai lá e rejeita a denúncia que o Andrei ofereceu, porque ele diz, olha, rejeita a sua denúncia, porque aqui o pedido é juridicamente impossível, porque já aconteceu a prescrição, porque na data do fato o acusado era menor de 21 anos e, portanto, a prescrição contava pela metade. Aí o Andrei vai lá e recorre esse distrito e nas razões dele ele mostra, fala, olha, juiz, houve um erro aqui seu na contagem da data do fato, né? Aqui o crime tem tal natureza e o crime é permanente, é uma lavagem de dinheiro na modalidade de ocultação, portanto, embora ele tenha aberto a conta no exterior quando ele tinha menos de 21 anos, ele manteve a conta lá até depois que ele tinha 21 anos, até os 25 anos de idade, e, portanto, o crime se consumou quando ele tinha mais do que 21 anos de idade, portanto, o prazo prescricional não conta pela metade. Aí vamos imaginar que o juiz lê essas razões, eu estou lá defendendo o réu, vou falar que isso tudo é uma besteira, que o crime não é permanente, que o crime é instantâneo de efeitos permanentes e que se consumou no dia que ele mandou o dinheiro lá para fora e não sei o quê, mas o juiz lê as razões e contra-razões e fala, tá certo, o Ministério Público tem razão, eu tinha rejeitado a denúncia, mas o certo era que eu tivesse recebido a denúncia. O que ele faz? Ele se retrata. Ele diz, me retrato, receba a denúncia, determina a citação do acusado, para apresentar a resposta no prazo de 10 dias. Esse é o chamado juízo de retratação. Tudo bem? Além do recurso distrito, em que o artigo 589 prevê esse juízo de retratação, também tem efeito suspensivo, o chamado efeito regressivo ou iterativo, ou agravo em execução. Por que o agravo em execução tem esse efeito? Porque hoje o entendimento prevalecente é que se aplica ao agravo em execução o procedimento do recurso distrito. Se o recurso distrito tem juízo de retratação, o agravo em execução, que empresta o procedimento do recurso distrito, também terá juízo de retratação. Tá bom? A crítica que eu faço aqui não é nem terminológica, é que não me parece que isso seja exatamente um efeito do recurso, né? Isso é uma etapa de processamento do recurso. Então, se eu vou dizer assim, é efeito do recurso também a apresentação de razões. É efeito do recurso a apresentação de contra-razões. É efeito do recurso a intimação da data da sessão de julgamento. Isso não são efeitos no mesmo sentido do efeito devolutivo ou efeito suspensivo, né? Isso são etapas ou fases do processamento recursal. Mas, de qualquer forma, e aí é o relevante, não é terminológico, no recurso em sentido estrito e no agravo em execução penal, a previsão de um juízo de retratação. O juiz pode se retratar da sua decisão. Tá bom? Tudo bem? Professor, e nos casos de embargos de declaração? Os embargos de declaração não é propriamente um juízo de retratação, mas é o próprio mérito recursal. É um pouquinho diferente, né? Porque, veja você, mas a sua pergunta tem sentido. É porque os embargos de declaração, eles são peculiares, porque eu não tenho a revisão da decisão por um órgão superior. Quem vai rever a decisão é o próprio emissor da decisão. Aqui, quando eu estou falando, são recursos que, em tese, o mérito recursal é julgado pelo órgão superior, né? Eu entro com recurso em sentido estrito para que o tribunal reveja a decisão do juiz de primeiro grau. Mas, durante o processamento do recurso em sentido estrito, o próprio juiz de primeiro grau que proferiu a decisão pode se retratar.
Nos embargos de declaração há uma retratação master, né? Mas ela não é propriamente um juízo de retratação. Mas é que o próprio prolator da sentença é quem julga o mérito recursal. Tá bom, Arthur? Tudo bem Entendi. até aqui? Obrigado. Nada. O outro efeito que a doutrina aponta ao recurso, nós já tratamos disso quando falamos dos limites subjetivos da coisa julgada, é aquela regra do artigo 580 que estabelece que no concurso de agentes, se a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivo que não seja de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros acusados. Aqui, só lembrando também uma crítica que não é terminológica, mas é para evitar erros que a nomenclatura possa nos induzir. Se nós falamos que o recurso tem efeito extensivo, parece que, na verdade, nós estamos estendendo o recurso, né? E não é isto que acontece. Porque se eu tivesse verdadeiramente estendendo o recurso, né, eu e o Andrei estamos sendo processados por um autor de direito processual penal, porque eu e o Andrei escrevemos um artigo, metemos o pau na posição daquele autor e ele se sentiu injuriado pelo artigo assinado por mim e pelo Andrei. Aí ele vai lá e entra com uma queixa-crime contra nós dois, que nós o chamamos de burro, de ignorante, etc., no nosso artigo. Se nós fôssemos aí de uma outra escola de direito processual, o pessoal gosta de usar essa terminologia educada, né, Andrei, nas críticas, mas não somos. Então, nós estamos denunciados os dois pelo mesmo fato. Aí, somos condenados em primeiro grau. Eu falo, quer saber, deixa para lá, eu nem vou dar mais cartaz para esse cara aí, ficar recorrendo, o juiz deu uma multa aqui, eu pago essa multa logo, acabo com isso e não vou me preocupar mais. Aí o Andrei fala, putz, mas eu sou procurador da República, como é que eu vou ficar com a condenação? Isso aqui fica mal para mim e tal. Não, eu vou apelar. Eu vou dizer aqui que não há ânimos injuriante, que isso aqui é uma crítica científica e que ainda que seja uma crítica científica um pouco mais áspera, ela não transbordou os limites da crítica e que, portanto, a minha conduta é atípica porque eu agi sem dolo. Eu, Gustavo, não apelei. O Andrei apelou. Se verdadeiramente fosse um efeito extensivo do recurso, o recurso do Andrei se estendia para mim. O Andrei ia apresentar as razões e eu também ia. Por quê? Porque o recurso foi estendido para mim. O Andrei ia fazer, o advogado do Andrei ia fazer sustentação oral e eu também ia poder fazer sustentação oral. Mas não é o recurso que é estendido, né? Vejam, se vocês lerem o artigo 580, diz no concurso de agentes, a decisão do recurso, que não seja fundada em caráter exclusivamente processual, aproveitará o outro acusado. Então, na verdade, o que eu estendo para o outro acusado não é o recurso, mas é a decisão favorável do recurso de um dos corréus. Tá bom? Na prática, se o Andrei fosse absolvido, eu ia ter que pagar a metade dos honorários do advogado do Andrei, porque a decisão foi numa apelação dele, mas como o motivo era pessoal, nós dois assinamos o mesmo... O motivo não era pessoal, nós dois assinamos o mesmo artigo, e se não tem ânimos injuriantes, não tem para um, não tem para outro, a absolvição conseguida por um dos corréus iria beneficiar o outro corréu. Mas é a extensão da decisão e não a extensão do recurso propriamente dito. Deu para entender? Só lembrando, acho que eu já tinha dito isso, mas a jurisprudência tem entendido que isto se aplica também ao habeas corpus e à revisão criminal. Embora o artigo 580 se refira à extensão dos efeitos da decisão favorável no recurso, e habeas corpus e revisão criminal não são recursos, mas tem se entendido que isso se admite aos recursos, né? Então, vamos continuar no nosso exemplo e fica fácil. Se estende também às revisões criminais e habeas corpus. Vamos pegar o exemplo nosso e continuar. Imagine que nós tivéssemos sido condenados em primeiro grau e nós dois falássemos, quer saber? Deixa para lá, não vamos dar trela para isso aí, paga a multa logo e resolvi.
nós dois pagamos a multa. Aí depois o Andrei fala, putz, estou incomodado com isso, ter uma condenação criminal aqui transitada em julgado contra mim, não sei o quê. Contrata lá o professor Maurício Zanoide para ser advogado dele, o Maurício fala, putz, tem um erro aqui na condenação, você foi condenado por um fato atípico e tal. O Andrei entra com a revisão criminal, o processo já transitou em julgado, para o Andrei e para mim. O Andrei entra com a revisão criminal e ganha a revisão criminal. O tribunal vai dizer, bom, aqui não foi apelação, foi revisão criminal, mas de qualquer forma, se o motivo da revisão criminal era um motivo comum e ele ganhou a revisão criminal, isso vai se estender para o outro corréu que foi condenado juntamente com ele. Tudo bem até aqui? Ok? Então, vamos lá. Próximo item nosso é juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Então, vamos lá. A Júlia pergunta alguma coisa aqui, deixa eu ver. Desculpa. Júlia. Professor, tem uma dúvida sobre efeito suspensivo. Se não tiver problema, voltar. Não tem, não. Eu já vi a interposição de recurso interdistrito pelo MP com medida cautelar em separado, solicitando efeito suspensivo. Queria saber mais sua posição sobre se isso é permitido. Júlia, sua pergunta é boa, né? Vale para os dois lados, né? A defesa também, às vezes, utiliza isso. A defesa, às vezes, também entra com recurso em sentido estrito, que é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias, e os recursos em sentido estrito, em regra, não têm efeito suspensivo, né? Então, a decisão vai produzir efeitos imediatamente. Lembrem lá do exemplo que o Andrei disse, poderia ser num recurso em sentido estrito, o tribunal muda a qualificação jurídica dos fatos e aquilo vai causar prejuízo. Então, sim. Na verdade, Júlia, acontece as duas coisas. Porque, veja bem, quando eu falo, aqui é uma terminologia, não sei até que ponto vocês estão familiarizados com essa terminologia recursal. Quando eu falo em efeito suspensivo, eu quero que a decisão não produza efeitos imediatamente. Mas, às vezes, eu peço algo para o juiz não me dá aquele algo, e eu quero que aquilo que eu pedia já produzisse efeitos imediatamente. Então, eu também poderia entrar com uma medida cautelar, ou, às vezes, com um mandado de segurança, para dar o chamado, que antigamente se chamava de efeito ativo. Né? Aqui eu não quero suspender um efeito, eu quero ativar um efeito que eu queria que a decisão tivesse, mas ela não teve. Em tese aqui, Júlia, não seria cabível porque você está pedindo algo que a lei não atribui. Mas qual a lógica para se pedir esse efeito ativo ou esse efeito suspensivo? É evitar um dano irreparável no plano material e não exatamente no plano processual. Então, por isso que, às vezes, se admite este chamado efeito ativo ou esse efeito suspensivo quando a lei não o prevê. Veja que, em última instância, foi isso que o Fux fez. Né? Marco Aurélio deu uma liminar. Cabia recurso da decisão liminar dada pelo Marco Aurélio? Cabia. O recurso era um agravo regimental. Mas o agravo regimental não tem efeito suspensivo. Portanto, o André do RAP ia ser colocado em liberdade. Mas aí existe uma medida que chama suspensão e segurança que suspende aquele efeito. Aqui é só uma diferença de via processual. Né? Mas é possível nesses casos. Me recordo, recentemente, eu tive um caso em que eu busquei o chamado efeito ativo. O juiz se declarou incompetente e mandou o processo de uma vara para outra vara. Chegou na vara nova, nós recorremos em sentido estrito contra essa decisão do juiz que se declarou incompetente. O recurso tinha efeito suspensivo? Não. Então, a instrução ia começar na vara nova. Mas aí era um processo com 10 réus, com um monte de testemunha. Nós entramos com o recurso a mim parecia bem fundamentado, tinha sólidas razões, ao meu ver. E eu falei, bom, nós vamos ter um baita desperdício de atividade processual. Né? Então, entrei com o recurso interdistrito. Tinha efeito suspensivo da decisão do juiz que se declarou incompetente? Não, não tinha. Mas, nesse caso,
liberar a eficácia e causar prejuízo. Eu entrei com uma medida cautelar que o regimento interno previa, falando, relator, suspenda a eficácia da decisão do juiz que se declarou incompetente até o julgamento do mérito desse recurso. Por quê? Porque se o recurso for provido e falar, olha, realmente a competência era do primeiro juiz, não era do segundo, toda a fase da instrução vai ser perdida. E aí, nesse caso, o juiz deu esse efeito suspensivo e depois até deu provimento ao recurso. Né? O Ministério Público, às vezes, também tem situações semelhantes. Então, não é por uma regra processual, mas é normalmente um dano irreparável, de difícil reparação, que a ausência do efeito suspensivo possa causar na prática, no dia a dia das pessoas, que leva a esses pleitos, e, dependendo dos casos, sim, é correto conceder esse efeito, mesmo a lei não o prevendo. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Em regra, todo recurso tem duplo juízo. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito do recurso. No processo, o juízo de admissibilidade é um juízo para dizer, na terminologia jurídica, se o recurso deve ser conhecido ou não. E o juízo de mérito é para ver se o recorrente tem razão ou não tem razão. Portanto, é para saber se o recurso deve ser provido ou se o recurso deve ser não provido ou improvido. No processo penal, a maioria dos recursos tem duplo juízo de admissibilidade, né? Porque normalmente eu interponho o recurso perante o órgão que proferiu a decisão. Este órgão já faz um primeiro juízo de admissibilidade, e se ele é positivo, ele manda para o órgão superior, que é o órgão que vai julgar o recurso. No órgão superior, esse órgão superior faz de novo um juízo de admissibilidade, e mesmo o órgão inferior tendo recebido o recurso, é possível que o órgão superior diga, não, eu entendo que aqui o recurso não deve ser conhecido. Mas se o juízo de admissibilidade também for positivo no órgão superior, aí ele passa para o juízo de mérito recursal. Tudo bem até aqui? O que eu vou analisar no juízo de admissibilidade do recurso? Para dizer se eu conheço ou não conheço do recurso. Eu vou analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, ou requisitos de admissibilidade recursal, ou condições de admissibilidade recursal, como queiram. Enfim, uma coisa é o meu recurso ser conhecido, outra coisa é eu ganhar o meu recurso. Existem casos em que o recurso pode ser admitido, conhecido, mas no mérito eu não tenho razão. Vocês imaginem que o meu cliente é condenado a um recurso da defesa. O tribunal vai dizer, apelou dentro dos 5 dias, o recurso é tempestivo, apelou de sentença condenatória, a apelação é recurso adequado, o acusado tem legitimidade para recorrer, porque ele é parte no processo, o acusado tem interesse em recorrer, porque ele foi condenado e com a apelação ele pode ser absolvido, né? O recurso está correto, porque a petição está correta, veio depois, as razões recursais vieram depois aos autos, não houve renúncia ao direito de recurso, depois não houve desistência do recurso interposto, está tudo certo. Juízo de admissibilidade, positivo. Conheço do recurso. Mas aí no mérito ele vai dizer o quê? Cara de pau desse acusado. A prova é inteira contra ele. Está cabalmente demonstrada a sua culpa. O juiz analisou muito bem a prova. Não só não há dúvida nenhuma, como está cabalmente demonstrada a sua culpa. Eu, que recorri, tive um juízo de admissibilidade positivo, conheço do seu recurso, mas no mérito tive um juízo de mérito recursal negativo. Nego o provimento ao seu recurso. Tudo bem? Só que imaginem vocês que eu vou lá e apelo, essa mesma apelação. Só que
interposta a minha apelação, eu apelei no 10º dia. Aí, o que o juiz já em primeiro grau vai dizer? Ele analisa e fala, olha, não conheço da sua apelação. Por quê? Porque ela é intempestiva. Você tinha 5 dias para apelar e apelou no 10º dia. Ele nem vai analisar daí o mérito recursal. Ele não vai analisar se eu tenho razão, se eu não tenho razão, se tem prova, se gerou dúvida razoável, se não gerou. Aquele meu recurso, por faltar um dos requisitos de admissibilidade recursal, no caso a tempestividade, ele vai dizer, não conheço do seu recurso. Tudo bem? Qual a consequência de um juízo de admissibilidade negativo? Isto equivale a não ter havido a interposição do recurso. Tá? Vocês vão dizer, mas isso é óbvio, mas às vezes não é, porque às vezes isso depende de outras instâncias. Vocês imaginem que nesse meu caso aí de intempestividade, que é no 10º dia, né, eu tivesse ido lá, tivesse entrado com recurso especial para dizer para o tribunal que, na verdade, meu recurso era tempestivo. O meu recurso era tempestivo, mesmo sendo uma apelação no 10º dia, porque era um processo penal com mais de um acusado, os acusados tinham procuradores diferentes, e tem uma regra lá no Código de Processo Civil que diz que os prazos, quando eu tenho litisconsortes com procuradores diferentes, contam em dobro, e que essa regra deveria ser aplicada por analogia no processo penal, etc. Aí o STJ vai julgar meu recurso em distrito e 3 anos depois vai negar meu recurso em distrito, não. O STJ vai julgar meu recurso especial e 3 anos depois vai negar provimento ao meu recurso especial, dizendo, não, o juiz estava certo, sim, quando não conheceu da sua apelação. A decisão de não conhecimento equivale a não ter sido interposto o recurso. Portanto, nesse caso, terá se formado a coisa julgada após o 5º dia do prazo recursal. Deu para entender? Tudo bem? Juízo de mérito. Normalmente, a competência para o juízo de mérito é do órgão superior, né? Só do órgão superior. A exceção a isso é o que nós acabamos de ver, o Arthur até fez uma pergunta nos embargos de declaração, mas a exceção a isso é no recurso em distrito que tem o chamado juízo de retratação, porque daí aquela matéria de mérito poderá ser reapreciada pelo juiz. Obviamente que o juízo de mérito está condicionado a um juízo de admissibilidade positivo. Eu só passo ao juízo de mérito se o juízo de admissibilidade é positivo. O juízo de admissibilidade eu posso conhecer ou não conhecer do recurso. Se eu não conheço, não passo ao juízo do mérito. Se eu conheço do recurso, juízo de admissibilidade positivo, aí eu passo ao juízo de mérito. E aí o juízo de mérito vai poder ser positivo, dou provimento ao recurso, aí eu tive juízo de admissibilidade positivo e juízo de mérito positivo. É quando vocês veem o final do acordo que diz, isto posto, conheço e dou provimento ao recurso. É juízo de admissibilidade positivo, juízo de mérito positivo. Às vezes eu tenho recurso que o juízo de admissibilidade é positivo, passo para o juízo de mérito, mas o juízo de mérito é negativo. Aí vão ser acórdãos que vocês vão ver no final escrito assim, conheço do recurso, mas nego provimento ao recurso. Isso significa que o juízo de admissibilidade foi positivo, mas o juízo de mérito foi negativo. Eu disse a vocês que o objeto do juízo de admissibilidade são os pressupostos de admissibilidade recursal. E o que é o objeto do juízo de mérito recursal? É a matéria que eu alego nas minhas razões recursais. E por que eu estou falando isso? Porque o mérito de um recurso, se eu olhar lá para a ação penal, o mérito do recurso pode coincidir com o mérito da ação penal. Eu fui condenado em primeiro grau. O que era o mérito dessa ação penal? É se eu pratiquei ou não pratiquei aquele crime de sonegação fiscal.
Esse é o mérito da ação penal. Eu fui condenado em primeiro grau. Apelo para dizer que o juiz errou na valoração da prova. Porque eu estava devendo muito dinheiro, porque eu deixei de pagar um imposto, porque se eu pagasse o imposto eu ia quebrar, ia ter que demitir todos os meus funcionários, que, portanto, isso é inexigibilidade de conduta diversa, e sendo inexigibilidade de conduta diversa, eu devo ser absolvido. O mérito da minha ação penal é: eu sou culpado ou inocente. E, neste caso, o mérito do meu recurso vai ser o quê? Eu sou culpado ou eu sou inocente. Tá? Agora, nem sempre o mérito recursal vai coincidir com o mérito da ação penal. Imaginem vocês que o Andrei ofereça uma denúncia. O juiz vai lá e diz: rejeito a denúncia do Ministério Público Federal porque ela é inepta. É crime societário, ele tinha que descrever minimamente a conduta de cada um dos acusados e não descreveu. A denúncia é inepta. Inépcia da denúncia é um pressuposto processual. Aí o Andrei vai lá e entra com recurso em sentido estrito. O recurso é cabível, o recurso é tempestivo, o Ministério Público tem interesse recursal, tem legitimidade. O juiz diz: conheço do recurso em sentido estrito. Manda para o tribunal. O tribunal diz: conheço do recurso em sentido estrito. Qual é o mérito desse recurso em sentido estrito do Andrei? O mérito é: a minha denúncia é apta ou a minha denúncia é inepta? Certo? Deu para entender? Aptidão ou inaptidão da denúncia, em relação à ação penal, é preliminar ao mérito. É pressuposto processual. Mas neste recurso, isto vai ser o mérito do recurso. O recurso subiu para o tribunal exatamente para que o tribunal diga: essa decisão é apta ou essa decisão é inepta. Imagine que o Andrei tenha oferecido uma denúncia por difamação. Aí eu, Gustavo, vou lá, defensor, e falo: Ministério Público é parte ilegítima. Difamação é crime de ação penal privada. Mesmo sendo funcionário público, a ação penal é privada, condicionada à representação. Ação penal, desculpa. Mesmo sendo funcionário público, a ação penal é privada. Aí o Andrei fala: não, mas o código diz que ela é condicionada à representação. Aí eu digo: não, mas tem uma súmula do Supremo que diz que, nesse caso, o querelante tem legitimidade. Aí o Andrei diz: tem legitimidade, mas isso não retira a legitimidade do Ministério Público. Esse recurso em sentido estrito do Andrei, que teve a sua denúncia rejeitada porque o juiz achou que ele é parte legítima, sobe para o tribunal. Qual que é o mérito desse nosso recurso? Se o Ministério Público é parte legítima ou se o Ministério Público é parte ilegítima. Em relação à ação penal, ser parte legítima ou ilegítima é mérito da ação penal? Não. É condição da ação penal. Mas em relação a este recurso, a legitimidade de parte ou a ilegitimidade de parte será o mérito do recurso. Tudo bem? Deu para entender? Duas questões rapidamente, eu peço mais 3 minutos de atenção de vocês, e aí nós terminamos com o juízo de admissibilidade para, na próxima aula, a gente tratar dos pressupostos recursais. Primeiro, até aqui está errada a citação do artigo no slide, depois eu corrijo. Aqui está 509, agora no Código Novo é 900 e alguma coisa. Sempre que o juízo de mérito for positivo, dou provimento ao recurso. Ou, se o juízo de mérito for negativo, nego provimento ao recurso. Mas, portanto, sempre que houver juízo de mérito, a decisão recorrida será substituída pela decisão do juízo de mérito. Ainda que o juízo de mérito seja negativo e o tribunal use uma fórmula de estilo que ele costuma usar, dizendo: mantenho a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ou o STJ, mantenho o acórdão do tribunal local pelos seus próprios fundamentos. Juízo de mérito negativo, ele negou o provimento ao recurso. Quando ele diz mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos,
Isso poderia dar a entender que o que vai transitar em julgado é a decisão lá embaixo. Não. Se o juízo de mérito foi positivo, sempre o que transita em julgado é a decisão do tribunal. Vocês poderiam falar, professor, mas não faz diferença. Faz diferença. Querem ver? Ainda que o STJ tenha dito, o Tribunal de Justiça condenou, eu entrei com recurso interdistrito. Por obra e graça do Divino Espírito Santo, meu recurso especial, quer dizer, entrei com recurso especial. Por obra e graça do Divino Espírito Santo, ele foi admitido. E o STJ vai analisar o mérito do meu recurso especial. 1 em cada 10 milhões de casos acontece isso. Aí ele analisa o mérito, eu estou todo contente porque ele conheceu do meu recurso, fala, ó, o recorrente está errado, o Tribunal de Justiça está certíssimo, o réu foi condenado, foi bem condenado, isto posto, mantenho, conheço do recurso, mas no mérito mantenho o acórdão recorrido pelos seus judiciosos fundamentos. O que está transitando em julgado no mérito? É o acórdão do recurso interdistrito. E por que isso é relevante? Porque se eu tiver que entrar com uma revisão criminal, eu vou entrar com a revisão criminal do quê? Do acórdão do STJ. Quem vai ter competência para conhecer minha revisão criminal? O STJ. Ah, mas ele disse que mantém os fundamentos do acórdão local. Então, o que transitou em julgado é o acórdão local? Não. O que transitou em julgado é o acórdão do STJ. Se o acórdão do STJ fosse não conheço do seu recurso especial, aí o que tinha transitado em julgado era o acórdão do tribunal local, porque o juízo de admissibilidade foi negativo. Mas se ele diz conheço do seu recurso, o que transita em julgado é o mérito. Tudo bem? E, por último, 2 consequências dos recursos, né? Quando o juízo de mérito é positivo, e aqui mais especificamente quando eu dou provimento ao recurso, né? Eu tenho que analisar o que foi pedido, porque às vezes eu posso pedir o que nós chamamos erro injudicando, um erro de julgamento, e aí se o juiz julgou errado, condenou quando devia ter sido absolvido, ou aplicou uma pena alta quando a pena devia ser mais baixa, ou aplicou uma pena baixa quando a pena devia ser mais alta, o tribunal vai dar provimento, e como este é um erro de julgamento, o tribunal já substitui a decisão do juiz de primeiro grau. Então, o juiz tinha condenado, o tribunal já absolve. O juiz tinha absolvido, o tribunal já condena. O juiz tinha condenado a uma pena baixa, o tribunal já dá provimento e aumenta a pena. O juiz tinha condenado a uma pena alta, o tribunal dá provimento e já abaixa a pena. Por quê? Porque aqui eu estou alegando um erro de julgamento. Mas, às vezes, nós vamos apelar e alegar os chamados erro improcedendo. Isto é, um erro no procedimento, um erro no processamento do processo em primeiro grau. Nesse caso, se o tribunal reconhecer o chamado erro improcedendo, o que ele vai fazer? Ele não vai, ele próprio, já reformar aquele erro, mas ele vai simplesmente anular o processo desde aquela falha em primeiro grau, determinar que o processo baixe ao primeiro grau para que o juiz corrija aquela falha. Tá certo? Então, imaginem vocês que eu pedi uma perícia, o juiz indeferiu a minha perícia. Aí eu apelo alegando que houve um cerceamento do direito à prova. Claro, o processo chegou ao final, meu cliente foi condenado, eu peço para ele ser absolvido, mas também peço que se reconheça que houve uma nulidade por violar o meu direito à prova. Se o tribunal reconhecer que houve essa nulidade por violar o meu direito à prova, não tem como ele reconhecer isso e já condenar ou absolver. O tribunal está falando, tinha que ter sido produzida uma prova lá embaixo. Aí o que o tribunal faz? Ele reconhece esse erro improcedendo, né? E aí ele vai simplesmente fazer o quê? Anular aquela sentença condenatória e mandar que o processo baixe em primeiro grau para suprir aquele erro de processamento, ou seja, para que seja realizada aquela perícia, e realizada a perícia, aí depois o juiz vai proferir uma nova sentença, e dessa nova sentença poderá haver uma nova apelação. Deu para entender a diferença entre os 2 juízos de mérito quando positivos, quando se eu tiver um erro de julgamento ou um erro de processamento? Tudo bem? Com isso, nós terminamos o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito, e na próxima aula nós veremos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou requisitos, enfim. Na próxima aula vamos falar de cabimento do recurso, tempestividade do recurso, fator modificativo impeditivo,
legitimidade, interesse e assim por diante. O Guilherme faz uma pergunta. Se eu teria um tempo sobre algumas ideias. Tenho sim, Guilherme. Então, vamos lá. A gente encerra por aqui, fica para a próxima aula, e eu continuo aqui, falo com o Andrei, que tinha falado antes, e depois falo com você. Tá bom, Guilherme? Tchau, até logo. Boa semana para todos. Gustavo, eu queria falar, era sobre a comissão de lavagem, Puts, né? eu ia falar com você. Como a gente é relator, né? Agora nessa Subrelator. sexta.